Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Como passaram a semana? Fizeram lá as expressões faciais, né, na plataforma, muito bom. Agora nós vamos continuar aqui, ó, na unidade 2, né, pelos caminhos das construções. Então, imaginem que os livros que a gente lê, os filmes que a gente já assistiu, ou então uma pauta musical, tudo isso fosse vazio, né? Como seria, né? Esse livro em branco, esse livro que está desenhado, todas essas coisas construídas até hoje, se tudo isso fosse um terreno baldio. Não é assim. A gente sabe que nós estamos cercados de construções, de coisas, mas por que elas existem? O que faz elas serem impossíveis de ser construídas, né? Por que isso é construído pelo homem? Então aqui tem uma imagem, aqui na página 87, que é de um desenho de uma cidade. Será que essa cidade ela existe ou será que isso aqui é a imaginação de algum artista? A outra pergunta, o que será que veio primeiro, a ponte ou a ideia de uma ponte? Então, para tentar responder essas inquietações, né, nós vamos começar falando aqui de arte no capítulo 4, ó, emergindo do horizonte. Várias respostas para uma singela pergunta. Então, por exemplo, se você perguntar para alguém aí que está perto de você o que é arte e para que a arte serve, provavelmente você vai ouvir aquelas respostas assim, por exemplo, a arte é a expressão da criatividade, ou então a arte é você expressar aquilo que não pode ser falado, ou é uma expressão que vem da alma. Então, essas são as respostas mais comuns que a gente encontra. Mas a gente sabe que não existe uma resposta fechada, né, para a gente responder o que é arte, porque a arte ela sempre esteve presente na vida do homem e ela é a expressão do dia a dia do homem, né, do pensamento daquela época em que o homem está vivendo. Então imaginem desde os primórdios da civilização, né, com tantas culturas, em tantos lugares, com tanta modificação e com com esse tanto de mudanças que ocorrem, como que a gente vai fechar um conceito de uma coisa que está aberta, né? Uma coisa que se transforma no dia a dia. Então, não tem realmente assim como a gente dar essa resposta. Porque, por exemplo, você consegue uma resposta na ciência matemática ou na ciência moral, onde a resposta é fechada. Um conceito matemático, ele é universal e ele não muda, ele é fechado. E na moral também, né, na ética. Agora, na arte não é assim. Então, vamos imaginar como que era o pensamento do homem lá da Idade Média, desde lá da pré-história, vindo até a Idade Média, que é o que a gente está estudando. O que o homem ele está tentando? Ele estava tentando resolver e organizar o universo onde ele vivia, as coisas ali do próprio homem e da natureza. Então, aqui para ilustrar esse começo aqui, nós vamos observar duas imagens de catedrais, né? Então, aqui nós temos aqui na página 89 a Catedral de Colônia, que é uma cidade na Alemanha, e temos aqui uma gárgula, que é tipo de um animal, assim, uma fera que fica no telhado da Catedral de Notre-Dame, na França. Essa gárgula aqui, que é tipo dessa fera aí, eles serviam para escoar água, né? Então era comum você ter esse tipo de esculturas aí em cima das catedrais. Então, o que a gente percebe aqui? Aqui nessa imagem aqui da Catedral de Colônia, a gente percebe que a catedral, ela é um prédio assim que ele se sobrepõe à cidade. Ele está não sei quantas vezes mais alto do que as casas. Então, esses prédios, eles tinham um significado ali para os homens ali daquele momento que eles foram construídos. Por exemplo, a hora que a pessoa vinha de longe, antes de ela entrar nos portões da cidade, ela já avistava a catedral, né? Então, era uma coisa assim grandiosa, uma coisa muito imponente. E catedral, na verdade, o que significa? É onde está a cadeira do bispo. Então, todas as catedrais, elas são centros episcopais. Então,
onde está a cadeira do bispo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem de catedral. Então, se a gente for pensar nessas catedrais aí, né, a gente fica imaginando como será que essas catedrais foram construídas, né? Porque elas são prédios assim muito grandes, imponentes, feitos de pedra, né? Muitas vezes as pedras nem tem ali na região aquele tipo de pedra, a gente sabe que elas vieram de muito longe. Elas são verdadeiros ícones, quer dizer, elas representam um pensamento daqueles homens que a construíram ali. Porque a gente sabe que desde lá da Idade Média, da arte bizantina, aqueles ícones, e tanto quanto aqueles monumentos lá da pré-história, eles eram assim como se fossem coisas mágicas, né? Então o homem ele tem essa relação de magia, porque ali dentro tem o homem, na verdade, ele tem no seu DNA esse desejo de construir. Então, por exemplo, hoje ainda o homem, assim, né? A gente continua nesse processo de construção dos espaços, tal, isso que a gente vem estudando. Então, por exemplo, conforme nós vamos concebendo os espaços, você vai, é como se você estivesse pintando uma tela em branco. Então, aqui tem um espaço, esse espaço vai ser preenchido, né, dessa maneira, etc. Então, essas catedrais aí, elas foram feitas para durar, assim, para serem eternas, para durar, assim, pelo resto da vida. Então, quando a gente olha, a gente fala, mas como que isso foi possível, né? Sem um projeto, sem engenharia, sem arquitetura, sem guindaste, sem gruas, né? Como que o homem conseguiu fazer isso, né? Então, o que moveu o homem a fazer isso? Então, muitas vezes, ali tem o que está presente ali no espírito humano do homem que conheceu, que concebeu essas obras. Por exemplo, pode estar o amor, pode estar um agradecimento, que mais? Pode ter um conforto, pode ter uma alegria, pode ter várias expressões ali dentro da catedral, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a catedral, para você construir essas catedrais, ali tinha todos os tipos de expressão artística que vocês possam imaginar. Por exemplo, na hora de fazer a iluminação, a questão dos vidros. Então, essas catedrais, por exemplo, elas têm uma iluminação, né, com os vitrais, geralmente, que quando você entra, parece que você está entrando num lugar mágico ainda, né, um lugar assim que te liga ao divino, a essa coisa sagrada. Então, os vitrais, eles causam essa sensação, porque são vitrais coloridos, de repente uma iluminação ali diferenciada, então é para causar mesmo e tentar ligar o homem com o sagrado, que é o que a gente vem ouvindo desde lá dos primórdios da arte cristã, né? Essa tentativa de ligar o homem ao sagrado. Então a catedral, ela vai evoluir das basílicas romanas, né? Então o primeiro prédio que a gente tem firme, assim, de construção medieval é a Basílica Romana. E a Basílica Romana, vocês devem estar lembrados que as primeiras basílicas, elas foram construídas em cima de antigos prédios romanos. Aí eles aproveitaram essas ruínas, esses prédios, para fazer as primeiras basílicas e que também depois foram sofrendo transformações da arquitetura, conforme a arquitetura foi se desenvolvendo. E agora essas catedrais, elas vão também ser uma evolução das antigas basílicas, porque vão ser prédios assim muito altos, né, para serem vistos de longe, para demonstrar essa necessidade que o homem tinha dessa ligação com o divino. Então isso está muito expresso ali dentro das catedrais. Então, por exemplo, essas catedrais aí, elas passaram, né, a ser o centro das cidades, porque houve assim, um enriquecimento das cidades através da intensificação do comércio. Então, por exemplo, nos reinos havia os moradores ali em volta do castelo e tal. Depois, com a construção dessas basílicas, a basílica ela passou a ser o centro dessas cidades que foram surgindo ali do lado de um castelo. A gente pode até dizer que um castelo é a construção assim mais parecida que existe com uma catedral. Mas a gente vai perceber assim que na configuração ali da catedral, as janelas são pequenas,
né? Nos castelos também pequenos, o mesmo material feito de pedra. Mas a gente nunca pode se esquecer que o pensamento do homem lá da Idade Média era totalmente diferente do homem de hoje, esse pensamento materialista e individualista do homem de hoje. Lá na Idade Média, o pensamento ele era uma coisa assim coletiva. Então, por exemplo, quando eu olho para uma catedral, não tem a expressão de um homem ali, tem a expressão de um grupo, né? Porque foram corporações de artesãos que trabalhavam ali. E muitas vezes essas catedrais elas levavam assim 300 anos para ser feitas, né? Como a Catedral de Notre Dame, por exemplo, que eles falam que ela levou, sei lá, mais de 300 anos para ser feita, né? Tem mais de 800 anos de existência. Então, assim, levava um tempo, custava um dinheiro muito grande. Então, tinha uma força grande de pessoas trabalhando ali, né? Tinha uma força braçal ali muito grande. E o que que a gente vai perceber? Se a gente, vocês olharem aqui para uma imagem aqui da página 99, 98, 99, o que ele fala aqui nesse texto? Que, por exemplo, a catedral, a gente vai chamar isso de construção românica, né? Não construção romana. Romana é aquela construção lá do Império Romano, lá de trás, né? Um pouco antes de Cristo, depois de Cristo, até surgir a era cristã. Então, essas construções aí a gente chama de estilo românico. Então, como que é o estilo românico? São essas aberturas pequenas, eles ainda usam pilares, usam arco pleno, né, que é o arco bem arredondado, assim, que é uma criação dos romanos. Então, o estilo românico dessas catedrais é a moda romana, não é o estilo romano, né? Que o estilo romano a gente conhece lá, que ele é quase assim uma cópia do estilo grego, com exceção desses arcos aí que foram criados pelos romanos. Então, aqui a gente tem várias imagens aqui desse estilo românico aí, né, das catedrais, com colunas, arcos, etc. Depois eu quero que vocês voltem aqui, ó, na página 91, que tem uma reflexão para vocês fazerem aqui, ó. Tem 4 imagens, que são imagens assim que a gente sabe que tem a mão do homem, né? A primeira imagem aqui, ó, é de um tipo de um emoji aqui sorrindo. Aqui tem um desenho feito na areia, né? Uma lousa de giz, como a gente fala. Aqui tem uma porcelana, ó, né? Aquele tipo de porcelana fina que também foi desenvolvido lá atrás, né? Durante as oficinas dos castelos lá. E aqui uma construção também, a Casa Dançante, em Praga, lá na República Tcheca. Então, qual que é a pergunta que ele faz aqui, ó? Em que espaços você já presenciou a expressão do homem? Explore as possibilidades apresentadas nas imagens a seguir, e responda a pergunta de acordo com a sua compreensão e depois acompanhe as propostas oferecidas no texto. Então, eu quero que vocês observem aqui e vocês respondem aqui. Respondam, quer dizer. Depois aqui na próxima página, ó, na página 92 e 93, o que ele pede para vocês fazerem? E eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vocês vão pesquisar na internet a imagem de 4 tipos de cidade. Uma cidade egípcia, né? A gente tem lá aquelas cidades ali beirando o Nilo, magníficas, né? Do tempo lá do Egito Antigo e não do Egito atual, que a gente sabe que é totalmente diferente. Então, uma imagem de uma cidade do Egito Antigo, uma imagem de uma cidade grega, uma imagem de uma cidade romana, lá da época dos imperadores romanos, e de uma cidade medieval. Depois, vocês vão comparar essas imagens dessas 4 cidades aí, e a tarefa que eu vou deixar para vocês é para vocês fazerem uma colagem, né, de uma nova cidade. Vocês podem até, por exemplo, pegar a revista, pegar vários elementos, por exemplo, você encontrou uma coluna, você vai fazer uma colagem representando uma cidade.
tá? Então eu quero, é esse o exercício que eu vou pedir para vocês colarem aqui na plataforma, e em cima desse estudo da catedral aí que a gente tá fazendo. Então, para fechar essa ideia aqui, né, da catedral, então a gente sabe que elas evoluíram, né, como tudo evoluiu, né, dentro da construção, elas evoluíram lá dos mosteiros, né, que eram aqueles locais onde os monges se ficavam reclusos ali. Mas o que o mosteiro tinha de diferente? O mosteiro, por exemplo, ele era um lugar de várias construções, né? Não era, por exemplo, um único lugar. A basílica, sim, uma igreja. Agora, o mosteiro tinha várias construções. Então, a catedral, ela substitui o mosteiro, né? Ela é uma evolução do mosteiro, porque os mosteiros a gente encontra até o século X. A partir do século X, então, acaba a era dos mosteiros e começa a era das catedrais. Então, a catedral, ela vai reunir e vai materializar todo aquele desejo de chegar, de atingir o céu, do espiritual, que era um desejo ali que perdurou durante toda a Idade Média, né? Então a catedral ela vai materializar todo esse pensamento do homem aí da Idade Média. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, esse capítulo aqui, da importância, né, do surgimento desses prédios magníficos aí das catedrais. E eu vou encerrando, porque senão vai ficando muito longo. E não se encerra aqui o capítulo, depois mais para frente a gente continua nesse mesmo assunto das catedrais, tá bom? Então eu desejo uma ótima semana para vocês, um abraço grande, tá? Fiquem aí sobre a proteção de Deus. Um beijão, meus queridos. Tchau, tchau.